vamos retomar as nossas leituras sobre teoria geral da administração. E trabalharemos neste vídeo sobre a administração sistemática. Mas, para tanto, precisamos entender o contexto histórico a partir do qual ela surge. Como se dá o surgimento da administração sistemática? Abordagem histórica. Lançaremos mão desta pérola de preciosidade, ferramentas para a moderna gestão empresarial. Teoria, implementação e prática. Maria Inês Caserta Scatena, editorial Intersaberes Dialógica. Abordagem histórica. Vamos entender como se deu o surgimento da administração sistemática. Analisaremos aqui como se deu o surgimento das primeiras organizações empresariais e qual a sua evolução histórica até ao atual estado das coisas no mundo empresarial. Nossa viagem pela linha do tempo se inicia com o surgimento das primeiras e rudimentares organizações com fins de produção e lucro. A história mundial presenciou duas grandes e importantes revoluções industriais, ocorridas a partir da Grã-Bretanha. A primeira Revolução Industrial compreendeu o período de 1780 a 1840, e a segunda Revolução Industrial de 1840 a 1895. Segundo o que relata o historiador Eric Hobsbawm, devemos observar que, na década de 1780, o mundo tinha dimensões muito menores que as dimensões apresentadas hoje. Era um mundo essencialmente agrícola, e as suas maiores cidades eram Londres, com cerca de 1 milhão de habitantes, e Paris, com cerca de 500 mil habitantes. Nessa época, já existiam vias para deslocamento e comunicação por meio das estradas que facilitavam as entregas postais. Porém, o transporte de pessoas e de mercadorias ainda era muito precário. Antes da Revolução das Ferrovias, o meio de transporte humano e de cargas mais acessível e rápido era o hidroviário, por águas. Era mais fácil, por exemplo, chegar a outro continente via transporte marítimo do que se deslocar por terra de uma cidade a outra dentro do mesmo território do mesmo país. Para entender melhor essa questão, devemos voltar um pouco no tempo, quando os camponeses trabalhavam para os grandes proprietários de terras, os quais acumulavam riquezas por meio destas terras. A partir de 1760, na Inglaterra, a agricultura já se mostrava mais desenvolvida. A propriedade de terras era concentrada nas mãos de poucos, porém, o agricultor trabalhava em sistema de arrendamento de terras e mão de obra contratada. Já se esboçava assim os primeiros empreendimentos comerciais agrícolas. Entre os anos 1760 e 1830, os agricultores se tornaram empresários agrícolas e os trabalhadores do campo formaram um imenso proletariado rural, o famigerado campesinato. O século XVIII, então, foi marcado pela evolução da produção agrícola e pelo crescimento da população urbana. O crescimento populacional e o avanço econômico proporcionado pelos empreendimentos agrícolas alavancaram os investimentos em melhoria da produção. É a maximização da produtividade do trabalho industrial. Ganhos de produtividade do trabalho na indústria, a partir de investimentos em maquinários novos, mais evoluídos. Afinal,
era de revoluções e revoluções industriais. As implementações de máquinas para a agricultura fizeram com que boa parte dos trabalhadores agrícolas migrasse para as cidades em busca de trabalho, o qual havia ficado muito escasso no campo. Um maquinário no campo substitui muitos trabalhadores. É o desemprego graçando no campo e a migração dos trabalhadores para a cidade. A indústria cresce, a cidade cresce, o êxodo rural cresce. A primeira revolução industrial foi fruto da evasão do homem do campo e da mão de obra dos artesãos. É a era do fim da mão de obra do trabalho artesanal. O artesão se transforma no proletariado fabril industrial. Na verdade, o artesão é transformado no proletariado fabril industrial. A primeira revolução industrial foi fruto da evasão do homem do campo e do fim da mão de obra dos artesãos, os quais passaram a vender a sua força de trabalho para os proprietários das indústrias, que eram, a partir desse instante histórico, os detentores dos meios de produção. Através da contratação de mão de obra para a operação das máquinas, os capitalistas começaram a acumular lucros maiores pelo aumento de volume da produção. É o ganho da produtividade do trabalho industrial, maximizando as expectativas de lucros. Ganhos em escalas altíssimas de produtividade do trabalho industrial. Novos maquinários entrando na linha de produção fabril. Através da contratação de mão de obra para a operação das máquinas, os capitalistas começaram a acumular lucros pelo aumento de volume de produção. É o início da sistematização, da padronização do trabalho, que aumenta a velocidade de produção por dividir as tarefas em pequenas subtarefas. Em consequência, há o crescimento das taxas de produtividade nas empresas, conforme descreveu Adam Smith, 1723-1790, ou Adam Smith, como queiram. Adam Smith, 1723 a 1790, em A Riqueza das Nações, de 1773, ele explica sobre a divisão do trabalho. Cresce muito a taxa de produtividade do trabalho nas indústrias, e isso é descrito por Adam Smith, 1723-1790, em A Riqueza das Nações, de 1776. É um trabalho que explica muito bem sobre a divisão do trabalho. É uma obra que explica muito bem sobre a divisão do trabalho. E falar em Adam Smith é pensar na administração sistemática. Continuando nossa caminhada histórica, chegamos ao período de 1840 a 1895, chamado de Segunda Revolução Industrial, no qual o capital gerado pelas indústrias ultrapassou as fronteiras da Grã-Bretanha, levando crescimento a diversos países próximos. Meios de transportes mais modernos e a construção de ferrovias permitiram essa expansão. Aqui já vemos a expansão do capitalismo industrial para todo o mundo.